A Shalom do Eterno, nosso Deus, abençoe a vida de todos vocês. Hoje nós vamos estudar mais uma lição aqui na Palavra de Deus. A nossa lição de hoje tem como título A Importância do Sétimo. Nós estamos estudando os 10 mandamentos um por um. E hoje nós vamos estudar o 4º mandamento da lei do nosso Deus. Mas o título dela é A Importância do Sétimo. A gente vai ver, meus queridos irmãos, o que Deus ele quer nos falar através do seu mandamento, através do sétimo, tá certo? E eu convido a você a pegar a sua Bíblia e nós começarmos a analisar esse maravilhoso assunto. A primeira pergunta de hoje é a seguinte: em quantos dias foi a terra criada e o que aconteceu no último dia? Então nós vamos para Gênesis capítulo 2. Do versículo 1 até o 3, tem aqui a resposta da nossa pergunta. Assim foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como o Criador fizera. Então a palavra de Deus nos ensina que o Eterno, ele fez o mundo em 6 dias e criou um 7º dia agora, e disse que para esse 7º dia, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como o Criador fizera. Então o que é que Deus fez no 7º dia? Ele abençoou esse dia, diz a palavra de Deus, e o santificou, tá bom? Então o 7º dia da semana é o dia do nosso Deus, é o dia que ele abençoou e santificou. Mas é interessante essa questão do sétimo, porque a Bíblia fala aqui a palavra 7º dia, tá bom? E nós vamos ver o sentido espiritual desse sétimo, né? Sétimo é perfeição, sétimo é plenitude, 7 é o número de Deus, o Eterno, né? E a outra pergunta é: por que devemos descansar nesse dia? O que é que a Bíblia nos fala sobre isso, né? Responde essa pergunta. Por que nós devemos descansar nesse dia? Êxodo capítulo 20, o versículo do 8 ao 11. Êxodo capítulo 20, do verso do 8 ao 11. E diz aqui a palavra do Criador: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então já começa dizendo, meus queridos irmãos, que nós devemos santificar o dia de sábado. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado de Yahweh teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez Yahweh os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Eterno abençoou o dia de sábado e o santificou. Tá bom? Então por que nós devemos descansar nesse dia? Porque é um dia abençoado, santificado, separado. Santo significa separado. Separado por Deus. Tá bom? Esse foi o dia em qual a Bíblia disse que é o sábado, pertence ao Senhor nosso Deus, a Yahweh nosso Deus. E é por isso que ele quer que nós descansemos nesse dia, que seja um dia de repouso do trabalho secular, para que a gente possa ter tempo para adorá-lo, né? Dedicar tempo ao estudo da palavra de Deus, a louvar o nome daquele que nos criou, tá bom? Então, novamente aqui diz assim, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Novamente aparece a palavra sétimo. Porque eu acredito, meus queridos irmãos, que quando o Criador ele fez o mundo, e ele agora especificou o 7º dia para dia de descanso, ele queria muito mais do que apenas dar um dia para a gente repousar, né? Na realidade existe algo profético dentro dessa questão do sétimo. A gente vai ver que biblicamente Deus repete muito essa questão do sétimo. Então vamos para a próxima pergunta, né? Que mandamento Deus deu com respeito ao Que mandamento Deus deu com respeito ao trabalho da terra? Tá certo? Êxodo capítulo 23.
A gente já está pertinho. Versículo 10 e 11, ó. Qual foi o mandamento que Deus deu com respeito ao trabalho da terra? Diz a palavra do Criador: 6 anos semearás a tua terra, e recolherás os seus frutos. Porém, no 7º ano, a deixarás descansar, e não a cultivarás, para que os pobres do teu povo achem o que comer, e no sobejo comam os animais do campo, do sobejo, como os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Então, que mandamento Deus deu com respeito ao trabalho da terra, ao cultivo? Justamente 6 anos semearás a tua terra, porém no 7º ano a deixarás descansar. Então, novamente aqui, assim como nos 6 dias da semana havia trabalho e no 7º descanso, também o Criador dá 6 anos de trabalho para o povo, e o 7º ano a terra deveria descansar. Que bonito, irmãos. Porém, no 7º ano deixarás descansar a terra e não a cultivarás. Ou seja, meus queridos irmãos, a gente vê uma ligação, uma mensagem aqui com relação ao 7º. Primeiro, o 7º dia da semana, e agora o 7º ano. A terra deveria descansar. Eu acredito que Deus, ele tem uma mensagem espiritual, né, aqui para cada um de nós. Então, no 7º ano, a terra deveria descansar. E como era o 7º ano? Levítico capítulo 25. Levítico 25. Nós vamos fazer a leitura do 1 ao 7, tá bom? Disse Arão a Moisés, no monte Sinai: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrares na terra que eu vos dou, então a terra guardará um sábado a Iarro. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra. Um sábado a Iarro, de 1 ano, tá vendo, gente? Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo da tua seara não cegarás, e as uvas da tua vinha não podada não colherás. No ano de descanso solene será para a terra. Ano de descanso solene será para a terra. Mas os frutos da terra em descanso vos serão por alimento, a ti, ao teu servo, à tua serva, ao teu jornaleiro, ao estrangeiro que peregrina contigo, e ao gado e aos animais que estão na tua terra. Todo o seu produto será por mantimento. Ou seja, mas a terra não deveria ser cultivada, trabalhada. É um sábado, é um ano sabático para o Senhor teu Deus, e a terra deve descansar. Olha aí, tá vendo? Versículo 20 e 21 diz assim: se disseres que comeremos no ano 7º, visto que não havemos de semear, nem colher a nossa messe, então eu vos darei a minha bênção no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. Tá vendo, gente? Então, assim, o povo deveria trabalhar 6 anos e guardar o 7º ano como um descanso da terra, dedicado ao nosso Deus. Então, vamos lá. A gente vê agora que eles não passariam necessidade, porque Deus proveria para eles, né, o sustento. Se vocês perguntar o que a gente vai comer se a gente não semeou, Deus disse que no 6º ano daria uma safra que valeria por 3 anos, tá bom? Então esse é o cuidado do Eterno conosco. E Deus manda sempre o 7º dia e agora 7º ano. Vamos para outra pergunta: como era o ano do jubileu e o que acontecia nele? A Bíblia fala de um ano chamado jubileu. E o que acontecia nesse ano? Vamos para Levítico 25, meus queridos irmãos, do versículo 8 ao 13. Contarás 7 semanas, olha o 7º novamente, ó. Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos serão 49 anos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar trombeta vibrante.
o dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificarás o ano 50º, e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis, e nele, o que nele nascer, nem nele colhereis as uvas das vinhas não podadas. Porque é jubileu, santo será para vós outros, o produto do campo não comereis. Neste ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão. Então veja bem, aqui novamente diz, contarás 7 semanas, veja o 7 novamente, de 7 anos, ou seja, a cada final de uma semana de 7 anos haveria o quê? Um descanso do 7º ano, tá certo? 7 semanas de 7 anos. A cada final dessa semana de anos haveria um descanso anual, um ano sabático haveria. Mas no ano 50º, que seria um ano encostado, o último ano, né, do jubileu, encostado ao ano sabático, no ano 50º, haverá descanso solene em toda a terra, e cada um tornará sua possessão, porque é ano de liberdade. Então, no ano do jubileu, que era o ano 50º, se dava liberdade, se dava perdão de dívidas, e cada um que estava sendo escravo voltava agora para suas famílias. Aquela pessoa que precisou penhorar sua terra por causa de uma dívida, aquela terra era devolvida novamente a ela, tá certo? Então é um ano de bênção, é um ano maravilhoso. Então nós encontramos aqui 7 semanas de anos, não é? 7 semanas de anos, a Bíblia diz que dá 49 anos. A cada fim de uma semana dessa existe aqui um ano sabático, mas encostado ao último ano sabático vem agora o ano do jubileu, que também é um ano de descanso solene para a terra. É um sábado dedicado ao nosso Deus e é um sábado de liberdade, onde se dava liberdade aos cativos, aos endividados, né, aos escravos que estavam pagando alguma dívida, que não haviam conseguido pagar. As terras que haviam sido tomadas ou penhoradas eram devolvidas e eles voltavam às suas famílias. Ou seja, meus queridos irmãos, o ano 50º é um ano de liberdade, é um ano de bênção, tá bom? Nós vemos aqui novamente Deus falando de um ano chamado jubileu, onde se guardava um sábado para o eterno durante esse ano e era dado liberdade ao povo, tá bom? Então vocês estão acompanhando? Nós vemos aqui o sábado do 7º dia, nós vemos aqui o ano sabático no 7º ano, nós vemos aqui 49 semanas de anos, né? 49 anos, tendo todos eles um ano sabático, encostado a eles um jubileu. Então vamos ver aqui o que a palavra de Deus continua a nos ensinar. De que não devemos esquecer, meus queridos irmãos? De que a gente não deve esquecer? Segundo Pedro, capítulo 3, o verso 8. Segundo Pedro 3, o verso 8. Aqui é profético, viu, meus queridos irmãos? Diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o eterno um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então o que a Bíblia diz, meus queridos, que nós não devemos esquecer, que para Deus, que para Yahweh, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Por que o apóstolo ele disse essas palavras? É uma coisa que nós não devemos esquecer, que para o Criador um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Tá certo? Então nós, trazendo isso aqui para essa questão do 7º, nós vemos o seguinte, que há um período aí de 7000 anos para que haja um descanso na terra. A Bíblia, o Deus criar o mundo, fez em 6 dias e no 7º descansou. Depois de Deus dar agora um período de 6 anos de trabalho, e 7º a terra descansa. E o apóstolo está dizendo que a gente não deve esquecer que para o Criador um dia é como 1000 anos, tá certo? Então vamos lá. Então existe aqui um período de quê? De 7000 anos, não é? Mas vamos entender. Sendo o 7º sempre tão especial, que ligação podemos fazer com o que ensina Apocalipse 20? Vamos ver aqui Apocalipse 20.
meus queridos irmãos. Apocalipse 20 é o capítulo da Bíblia que fala sobre o milênio. E esse milênio é justamente o quê? Aquele que Pedro falou, que nós não devemos esquecer, que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, tá certo? Por quê? Porque ele vai nos levar para o 7º milênio. É o sábado da criação, os 6 dias que Deus criou o mundo, o 7º de descanso, nos leva para o 7º milênio. Os 6 anos da terra, né, que a terra se trabalhava, o 7º ano de descanso nos leva para o 7º milênio, o milênio de descanso, né? E o ano do jubileu nos leva para a libertação, o ano de libertação, que vai ser justamente dentro desse 7º milênio. Diz aqui, capítulo 20 de Apocalipse, o verso 1 ao 6. Então vi descer do céu um anjo, que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que seja solto por pouco tempo. E agora o João diz, eu vi tronos, e neles assentaram-se aqueles quais foi dada autoridade de julgar. Vi também as almas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes do Eterno, de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Tá bom, meus queridos irmãos? Está aqui a mensagem do milênio. E quando é que esse milênio vai acontecer? Justamente quando a Terra completar esse ciclo de 7000 anos, né? Então vamos lá. A palavra de Deus nos ensina, através da mensagem do 7º, que existe um 7º dia de descanso semanal que nos aponta para o milênio de descanso da Terra, não é? A palavra nos ensina que existe um ano sabático, 6 anos a terra se trabalha na terra, e no 7º é descanso. A Bíblia fala de 7 semanas de 7 anos, né? Que cada final dessa semana haverá um ano sabático, e fala de um ano do jubileu encostado, que é o ano da liberdade. E agora a palavra em Apocalipse nos fala de um milênio, um milênio de descanso, onde o Mestre vem e vem reinar com o seu povo, e haverá descanso e paz na terra, tá certo? Então a mensagem do 7º, a mensagem do sábado, ela nos aponta para o 7º milênio. Eu quero dizer para você que se prepare, porque está muito perto. Que Deus abençoe você, que esse estudo venha ficar gravado em seu coração. Que Deus te abençoe e até a próxima lição.